Olá a todos, bom dia. A gente está aqui para mais um episódio do Jovem Tex, uma das últimas gravações desse ano de 2023. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje com um convidado super especial. Está com a Ariane Guimarães do Matos Filho. Acho que é a primeira sócia do Matos Filho que a gente entrevista, né, Vini? Tava Sim, faltando, eu tava com isso na cabeça. Tínhamos feito de outros grandes escritórios, mas o Matos Filho super importante, super relevante, a gente não tinha feito ainda. A gente está muito feliz de ter a oportunidade de conversar com a Ariane, que é mestra e doutora em Direito Tributário pela UniCEUB em Brasília e é sócia do escritório também em Brasília, com ênfase aí na atuação no Tribunal Regional Federal na primeira região, também nos tribunais superiores e também atuando com consultoria tributária. A Ariane já está há mais de 17 anos no escritório, é uma carreira longa de advogada sócia, e a gente vai ter o privilégio de ouvir um pouco mais sobre essa trajetória bonita que ela tem no Matos Filho Advogados. Vini, eu passo a palavra para você também fazer os cumprimentos à Ariane e a gente começar a nossa conversa. olá pessoal. Bom, reforçando as palavras do Tiago, Ariane, a gente queria inicialmente agradecer pela aceitação do convite. Muito bacana. Salvo engano, mais uma indicação da Diana, querida amiga, e que a gente brinca que é a madrinha do Jovem Tex. Mas indo direto ao ponto e dando início a esse nosso bate-papo, a gente está muito curioso e animado para saber um pouco mais de sua trajetória. Conta um pouco para a gente do início, assim, nós comentávamos aqui antes de iniciarmos a gravação que você é praticamente uma mulher de Brasília, já foi para Brasília, saindo de São Paulo antes mesmo da faculdade, mas enfim, fique absolutamente à vontade para começar falando do início da sua trajetória, primeiramente na parte acadêmica, assim, o ingresso na graduação de Direito, se teve algum tipo de influência de alguém, por favor, fique à vontade e muito obrigado. Muito obrigada, Vinícius, muito obrigada, Tiago. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que Jovem Tex me formulou para bater esse papo aqui com vocês, com toda a audiência. Agradecer também a indicação da Diana, minha admirada e querida amiga. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre carreira, né, e escolhas. Enfim, como estávamos falando no início, né, Vinícius, eu vim para Brasília, eu tinha 14 anos, ainda era bem jovem, era uma adolescente, e na época minha mãe, enfim, fazia parte de carreira pública, né, auditora da Receita, e, e ela foi chamada para compor um grupo de trabalho, uma força-tarefa aqui com algum um viés também político. Então eu acabei vindo, né, ainda adolescente nesse contexto, e me apaixonei também por Brasília, né, pela dinâmica, é, enfim, pelas oportunidades que eu sempre vi em Brasília. É uma cidade que tinha, né, lá naquela época, representava, enfim, esperança, representava uma nova era. Então, isso foi bem interessante, né, desde que eu comecei aqui a conviver em Brasília, a entender um pouco da cultura de Brasília, e isso continua me fascinando até hoje. Bom, para falar um pouquinho sobre a minha escolha, né, de direito. Eu, na verdade, gostaria, até o meio do terceiro ano, né, do segundo grau, eu iria prestar meu vestibular para veterinária. Eu gostava muito de animais. E foi bem curioso porque a minha família, enfim, cria cavalo, criava mais naquela época. E aí eu conversando com o veterinário, e ele me disse que tinha migrado e tinha começado a fazer direito. Como eu admirava muito, eu falei, bom, acho que então eu vou encurtar caminho, acho que em vez de fazer a veterinária, eu vou fazer direito. E acho que foi uma boa escolha, porque ele até me levou um dia para fazer uma cirurgia num animal de grande porte, eu não consegui ficar na cirurgia. Então,
provavelmente vai ter alguma dificuldade no dia a dia da profissão. Então, escolhi direito, comecei a minha faculdade no interior de Goiás, porque a minha mãe, enfim, ela depois se aposentou da atividade em Brasília e foi morar numa cidadezinha perto aqui, chamada Pirinópolis, uma cidadezinha bastante interessante, bastante conhecida hoje nacionalmente, uma cidade bucólica, e eu comecei a fazer faculdade em Goiás. E depois eu vim para Brasília no meio da faculdade, né? Antes disso, eu fiz um curso em Londres, um curso de inglês. Então, no meio da faculdade, eu ainda parei para fazer esse curso e fiquei um ano em Londres fazendo. Era para ficar 6 meses, acabei ficando um ano. E aí eu vim para Brasília, né? E eu comecei a participar de alguns grupos de pesquisa na época, né? Primeiro fiz parte de um grupo chamado Democracia e Direito, era conduzido pelo hoje conselheiro do CARD, o professor José Levi do Amaral, e ele sempre gostou muito desse tema, né, de estudar democracia, eu fazia parte lá do grupo. E aí fiz alguns estágios, né, antes de chegar ao Matos Filho, então eu entrei no Matos Filho Advogados como estagiária, mas antes eu fiz parte de bancas até de menor porte, antes de chegar ao Matos Filho. E eu me lembro que naquela época, né, falando aqui de quase 20 anos, se falava muito, enfim, se via o nível de oportunidades em Brasília, em escritórios, como escritório correspondente, ou escritório, né, de ponta, de protocolos, né, um tipo de trabalho um pouco mais faseado, né, enfim, mais especificamente aí, ligado a essa última etapa dos processos, enfim. E também não tinha tantas oportunidades assim, ou seja, quem entrava no escritório de médio ou grande porte, principalmente escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, não tinha grande expectativa, né, de se tornar sócio, por exemplo, tá? Tinha algum limite de carreira em relação a essas oportunidades, a essas vagas, enfim. Então, mas mesmo assim eu entrei, né, entrei no escritório, isso foi em 2006. E na época eu comecei a acompanhar sessões de julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, a minha função naquela época era essa. E eu continuei também na esfera acadêmica, fazendo parte de grupos de pesquisa e tentando casar as duas coisas. E eu digo que, para mim, e eu acho que para grande parte das pessoas, né, atrelar a academia com a atividade profissional é muito interessante, né? Essas duas atividades, elas se retroalimentam. Então, na medida em que você se desenvolve na área acadêmica, você consegue trazer essa reflexão acadêmica para dentro da profissão e também você leva os casos que você enfrenta, né, no dia a dia, num viés mais pragmático, né, dos casos, para a academia para poder refletir e ver se, de fato, as diretrizes, as soluções que estão sendo apresentadas, propostas dentro do universo jurídico, dentro do universo, né, de construção, por exemplo, de um processo, estão usando as melhores teorias e isso é muito interessante, né? Eu digo que ainda isso é mais presente em Brasília, né? Porque Brasília tem, querendo ou não, um viés muito político. Então, o político pelo político, quando ele não está suportado em bases um pouco mais teóricas, acaba, em alguma medida, enfraquecido, né, na perspectiva de reputação e tudo mais. Então, eu vejo aqui essas oportunidades, né, de quem trabalha em Brasília, poder articular, né, vejo muito hoje, também, além do tributário, eu, há um ano, comecei a desenvolver a área de relações governamentais. Claro que a reforma tributária foi o grande motivo para eu me aproximar do poder legislativo e mais do poder executivo na parte de formulação de política pública. E o que eu pude perceber, e até falando um pouco para os jovens, né, que buscam oportunidades, buscam caminhos, é justamente a oportunidade nessa esfera, né, nessa conjunção entre o direito e a política que se dá e que se realiza muito no Congresso Nacional, né, nessa função de um profissional de relações governamentais. Pude conhecer várias pessoas com esse perfil,
e são perfis muito interessantes, né? Porque alguns são formados nas ciências políticas e trabalham com a construção normativa, alguns são advogados e se aproximam da política, compreendendo tendências, compreendendo consenso, formação de consenso, disputas, como que as disputas ideológicas elas podem ser acomodadas em prol de um bem maior. Então, eu estou bastante fascinada com essa oportunidade, né, que é realmente essa conexão entre política e direito, né? Também trabalho muito com o Supremo Tribunal Federal, em que essa discussão não pode deixar de acontecer, né? Ontem mesmo falava, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, né? Eu não diria que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, é um tribunal que se abre a argumentos políticos, não necessariamente ele é um tribunal que decide sob o viés político único exclusivamente, mas evidentemente que, sendo a cúpula do judiciário, ele interage de uma forma mais intensa do que talvez os outros, né, órgãos do Poder Judiciário com a política. E isso é muito interessante, né? Compreender e extrair uma ciência dessa dinâmica é muito interessante. Então, eu achei muito legal vocês me convidarem aqui, porque eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar com jovens, eu gosto de chamar a atenção para essa oportunidade, né? Essa oportunidade. Eu digo que quem está em Brasília tem uma grande oportunidade, que talvez em outros lugares seja mais difícil, né? Que é justamente essa a atuação, essa interlocução, essa presença diante aqui da cúpula dos poderes, né? E também só para trazer um último elemento aqui que fez parte aqui da minha construção, foi, aí é um pouco mais recente, mas o envolvimento com esse assunto já existia há algum tempo, que a perceber, e no começo a percepção foi a partir do quesito gênero, aqui do tema gênero, mas falar um pouco de diversidade, né? Então, eu fundei uma associação chamada Elas Pedem Vista, e a associação ela tem como objetivo reunir mulheres advogadas, e o problema que nós aqui procuramos combater é justamente a falta de representatividade das mulheres nos ambientes, nos espaços de poder, né? Sempre identificamos isso em Brasília, isso já há algum tempo, isso é um retrato nacional, um retrato mundial, né? É uma realidade nossa, não é um problema nosso, mas é algo que é percebido dentro desse universo, e a ideia é que nós possamos reunir esforços para ampliar a representatividade. Então, isso já começou lá atrás, né? Ainda em alguns grupos, em alguns eventos. Eu me lembro que o Matos Filho foi um dos primeiros escritórios e eu tenho muito orgulho de ter participado, né, da construção de um evento como esse, que foi, eu lembro, na época a gente chamou ela era ministra ela ainda ia ser ministra do TSE, a ministra Luciana Alonso, e chamamos ela para o escritório para ela contar um pouquinho como tinha sido o processo, né, de indicação para a ministra, e ela contou de uma forma muito aberta, né, todos os problemas que ela enfrentou, e a gente continua a fazer parte aí dessa discussão e olhar para tudo isso. Isso é muito interessante, né, não só por conta do propósito, mas porque permite que o profissional, a profissional, se aproxime de pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E no direito, né, qualquer área, mas no direito, as alianças que você constrói são muito importantes, né? Seja para a manutenção do teu fluxo de trabalho, seja para a tua reputação criada dentro de um universo de atuação, seja para estabelecer oportunidades, estabelecer linhas de trabalho. Então, uma dica também que eu dou para o profissional, né, do direito que está começando, que está aí na fase, né, do estudante, é que faça realmente essas alianças de uma forma verdadeira, de uma forma densa, de uma forma íntegra, né, integridade no sentido de completude, né, seja, identifique pessoas que tenham conexão com o seu objetivo de vida, com os seus valores. Então, participe de grupos, participe, né, de fóruns, vá a eventos, vá a publicações que tenham relação com o que você gosta, que você vai conhecer pessoas que vão ser fundamentais no desenvolvimento, né, em cada momento da sua carreira.
Acho que para começar aqui, Vinícius e Thiago, para crescer, essas são as considerações iniciais que eu tenho aqui para dividir. Aquecemos super bem, Ariane. Tô pegando a mania do Vini de anotar os trechos das conversas que me chamou a atenção. Eu anotei bastante aqui e você falou algumas coisas que são realmente super importantes e que são objeto de muita reflexão, pelo menos do meu lado, assim, primeiro essa questão da união da vida acadêmica com a vida profissional é um valor que eu acho muito importante e que conecta muito com esse último ponto que você disse de construir relacionamentos verdadeiros, né? Às vezes a gente constrói relacionamentos verdadeiros na academia, e você termina sendo um ciclo virtuoso de aprender na academia, aprender no escritório, se retroalimenta, você frequenta eventos, entra em grupos de estudo, conhece pessoas e vai gostando ainda mais da profissão e a carreira vai deslanchando de uma forma natural, porque você está ali nesse ciclo entre academia, carreira profissional e relacionamento, etc. Muito legal também algumas particularidades de Brasília que você nos trouxe, que não são vistas de uma forma tão fácil, acho que para a gente que não tá por aí, mas em linha com todas essas considerações que você trouxe, eu queria que você falasse um pouco, então, já falou da sua carreira acadêmica, do começo, da carreira profissional, mas conta um pouco da trajetória no escritório, assim, você disse que no começo talvez parecia que em alguns escritórios grandes não tinham tanta expectativa de crescimento para virar sócio em Brasília, isso foi mudando, a gente está vendo aí é, que está todo mundo indo para Brasília, todos os grandes escritórios já estão por aí, e quem não estava ainda tá buscando ir, e não só como um apoio, mas com sócios muito técnicos e comerciais e etc. Então, eu acho que isso deve ter mudado muito, essa visão do mercado, se puder compartilhar um pouco com a gente. E fala um pouco sobre a sua trajetória no Matos Filho. Eu vi que você também tem alguma relação com a área de pro bono. Eu admiro muito o pro bono do Matos Filho. Eu já vi o Quiroga falando sobre ele algumas vezes, e como o pro bono do Matos Filho parece ser um vetor, assim, realmente um diferencial com relação a outros escritórios com porte parecido, assim, o pro bono do Matos Filho realmente parece chamar muita atenção. Fala um pouco da sua carreira no Matos Filho para a gente, como foi chegar até a ser sócia em Brasília e sobre as mudanças que eu imagino que 17 anos devem ter trazido. Bom, bom, é uma trajetória que, é claro, foi exitosa e hoje é exitosa. Eu digo exitosa não só porque eu virei sócia, mas porque eu vejo que a minha trajetória, em alguma medida, abriu e tem aberto caminhos, né, para as próximas gerações, e é nisso que eu vejo bastante proveito e êxito em relação a esse exercício profissional, tá? Mas realmente quando eu entrei, né, no escritório, eu entrei como estagiária. Eu me lembro que eu estava no sexto semestre, né, terceiro ano, final do terceiro ano, e naquela oportunidade o meu papel era muito objetivo, muito específico, né? Eu fazia o acompanhamento de sessões de julgamento e, e sessões de julgamento daqueles casos que eram nossos. Então, a advogada que coordenava a minha agenda, ela me passava a lista dos casos que seriam julgados, e eu estava lá acompanhando esses casos. Fazia algumas peças, comecei a me envolver com algumas peças, fazia memorando dos resultados de julgamento, né? Transcrevia esses resultados, e aí os advogados repassavam aos clientes, e aí eu me tornei advogada, né? Na época também não era algo também tão fácil, né? Então tinham muitos estagiários, era uma época em que a lei do estágio não existia, então a gente não tinha muita hora, eram muitos estagiários, o percentual de estagiário dentro do escritório era maior do que a do próprio corpo de advogados. Hoje essa realidade não é mais assim, mas naquela época era uma realidade em todos os escritórios. Depois, enfim, eu me tornei advogada
E, na época, existiam grupos que cuidavam, né, de processos que estavam em Brasília, aí tinham grupos que cuidavam de processos que estavam em São Paulo, que grande parte, né, o escritório nasce em São Paulo, então a maior base hoje do Matos Filho está em São Paulo, né? Hoje nós temos 1.500 pessoas em todo o país e fora também, né? Nós temos 2 bases fora, nós temos uma base na Europa, que é em Londres, e temos outra base em Nova York. E temos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, né? Temos 4 unidades no Brasil. Então, eu cuidava, além dos processos de Brasília, eu cuidava também dos processos de São Paulo, e algo que eu fiz, assim, que eu quero dividir aqui com vocês, com jovens, né? É justamente ter um olhar para além daquilo que é pedido, que é solicitado, né? Porque uma das coisas que me fez hoje me tornar a profissional que eu sou, que é uma profissional que atua em tribunais superiores, acho que em alguma medida eu sou conhecida no mercado como uma profissional que, né, está diuturnamente na militância junto ao Supremo, junto ao STJ, foi fazer além daquilo que me foi pedido. Então, né, eu ia lá para uma sessão e a advogada me pedia para fazer o acompanhamento do processo X. Mas, além do processo X, eu ficava muito atenta a tudo que estava acontecendo. Eu gostava muito de observar a dinâmica de julgamento, os bastidores, quem falava com quem dizia que tipo de argumento que cada um dos ministros ficava mais sensível, e tentar extrair dessa dinâmica, né, quais eram a racionalidade, né, a partir daquele contexto, daquela dinâmica. E aí eu me lembro que eu comecei a falar, bom, além do nosso caso, também teve um outro caso, que é um escritório XPTO, teve um caso muito importante, na época nós não tínhamos, né, eu me lembro muito bem, então o Jota, na figura da jornalista, da repórter Bárbara e Felipe Recondo, antes deles montarem, né, o Jota, eu lembro que a gente conversou bastante, a gente almoçou um dia. Será que faz sentido ter um jornalismo focado em cortes, né? Isso é uma coisa muito típica do americano, mas será que vai ter público? Então, na época, quando eu fazia esses acompanhamentos, não existia esse tipo de produto, né? Então, hoje você assina o JPRO, por exemplo, e chega ali no seu e-mail o julgamento que aconteceu. Naquela época não existia isso, né? E eu acho que, em alguma medida, eu digo que eu contribuí para esse momento, porque eu comecei a fazer isso, né? Eu me lembro também, em outro escritório, também mandava as mesmas informações, né, para os clientes, e os clientes, nossa, que bacana! E não tinha transmissão pelo YouTube, né? O Supremo também não transmitia as sessões pela TV Justiça. Então, realmente, só quem estava lá é que conseguia transmitir para outras pessoas o que estava sendo discutido, quais eram as tendências. Então, todo mundo queria saber, nossa, me conta, eu me lembro que uma vez me colocaram numa call, numa videoconferência, lá num telefone, numa ligação, com um monte de gente, e eu, enfim, fiquei até assustada. Não, mas você disse aqui que julgou isso, nossa, isso é decisivo para a nossa empresa, isso, né, pode mudar os rumos aqui da nossa governança, conta mais, conta mais. Então, todo mundo estava, né, bastante entusiasmado com esse tipo de informação. E eu digo que aqui é um lado empreendedor, que cada um de nós, né, no desempenho das atividades, tem que buscar fazer, né? Então, tentar sempre olhar aquela atividade que você está desempenhando como uma oportunidade. Bom, o que eu posso fazer a mais, além daquilo que está sendo pedido, que está sendo solicitado, né? Porque geralmente é nesse a mais que você vai conseguir imprimir a sua marca pessoal, né? Sua marca pessoal, o que você efetivamente se destaca dentro do contexto, né? A partir aí das suas alianças, das suas conversas e de todas as diretrizes. Então, aí eu, voltando, né, para a carreira, eu me tornei advogada, e aí continuava a fazer parte desses grupos, né, de processos em Brasília, e também dando apoio para todas essas demandas que vinham de São Paulo e vinham do Rio de Janeiro, né, no nosso caso aqui. E aí eu fui evoluindo, né? Claro que eu tive minhas dificuldades, porque nós somos, a nossa academia ainda é muito treinada para forjar advogados a partir da técnica. Mas a gente não tem ensinamento sobre como gerir pessoas, como gerir um negócio. Então,
essas atividades que são muito presentes no escritório, que vocês podem imaginar, né, de 1.500 pessoas, a atividade de gerir pessoas é muito relevante. Eu digo que talvez até mais relevante do que o próprio desempenho da atividade profissional propriamente dita, né, do que desenvolver uma tese, do que desenvolver um recurso, ou uma solução para um cliente, tá? É você realmente gerir. Então, eu já digo que existe a função de advogado propriamente dito, mas existe a função também junto de gestor de serviços jurídicos. Então, eu preciso compreender qual é o objeto do que eu estou vendendo para o meu cliente e gerir a prestação desse serviço para esses clientes, né? E isso tudo demanda habilidades que nós não encontramos na faculdade de Direito, não ordinariamente. Então, nós temos que aprender aí no dia a dia, realmente. Isso, evidentemente, que pode trazer aí alguns, né, tentativa e erro, porque vai sendo meio no, no pragmatismo ali, na dinâmica diária. E aí, enfim, me desenvolvi e, paralelamente, eu sempre mantive uma atividade acadêmica, né? Como eu comentei, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, até hoje não publiquei a minha tese de doutorado, assim, foi um momento bastante traumático, porque né, coordenar todas essas atividades não foi fácil, não me arrependo, mas não foi fácil. Então, agora, até nesse mês de janeiro de 2024, eu até já separei esse tempo para voltar para essa tese, para fechar esse material e publicar. Acho que é uma reflexão interessante que eu gostaria de compartilhar com a comunidade jurídica. E aí, eu fui a primeira sócia de Brasília que começou como estagiária, né? Então, quando eu falo que em alguma medida eu me vejo, isso já foi até medida, continue a caminhada, porque você acaba sendo o espelho e uma referência para as outras pessoas, né, que começam o estágio em Brasília e que querem desenvolver uma carreira num escritório de grande porte, que não é de Brasília, é um escritório que é de São Paulo, então tem questões culturais que precisam ser acomodadas e trazidas, essas questões até hoje existem, né, assim como cada uma das nossas unidades tem suas particularidades, mas nós nos propomos a ser um escritório único, né? E um único escritório. Então, a gente sempre, né, diz isso, que tem muita coisa do nosso perfil que se assemelha, e isso precisa, esse é o nosso grande ativo, né? E aí eu me tornei sócia em 2019, então vou fazer 5 anos de sociedade, não, tenho 5 anos de sociedade, e além do tributário, hoje eu também atuo com relações governamentais, né, como eu comentei aqui com vocês, e também com o Pro Bono. Então, hoje eu sou a sócia representante do Grupo Pro Bono, né, grupo esse que foi criado pelo Quiroga e pela Flávia Regina. O que motivou a criação, né, desse grupo, dessa atividade, foi justamente uma responsabilidade, um senso de responsabilidade de que, ao mesmo tempo que nós hoje ocupamos uma posição no mercado de liderança, né, das firmas e dos escritórios de advocacia, nós também temos um dever para com a sociedade de devolver esse conhecimento, esse protagonismo que hoje nós temos, né, de maneira indiscutível, como uma forma de retribuição, né, de tudo aquilo que nós conseguimos angariar com os serviços jurídicos, questão de honorários da mesma forma. Então, nós devolvemos isso à sociedade, e aí nós temos, claro, uns critérios, né, para atendimento. Então, nós atendemos pessoas físicas em situação de vulnerabilidade financeira, tá? Então, o critério financeiro é o que nós elegemos aqui para atendimento. E também nós atendemos associações, né? Associações, grupos que se dedicam aqui ao terceiro setor, auxiliar o Estado no desenvolvimento das suas funções, né, de bem-estar coletivo. Então, eu dedico hoje 5 a 10% do meu tempo em relação a isso. Então, estando em Brasília, existe um papel, inclusive, de formulador aqui dessa política pública, por exemplo, de acompanhamento de determinados projetos de lei, né? Então, existe um assunto muito caro, só para dar um exemplo, né? Projetos de lei que discutem o racismo na infância, né? E como combater o racismo na infância.
Então, nós estamos atuando nesse projeto de lei, né, compreendendo como é que ele está estruturado, quais são as diretrizes, como é que ele vai se colocar, né, diante aqui de uma legislação, de um marco que vai orientar toda essa política, para poder ter uma legislação adequada e conforme a Constituição Federal. Além disso, a gente também atua como amicus curiae, né, patrocinando interesses de algumas associações, em casos que estão nos tribunais superiores, né? Então, isso nós também fazemos, né, nesse contexto. Então, tem uma função muito legal que é de contribuir com a formulação dessas políticas, né, no âmbito nacional, além dos casos individuais que a gente também atua e participa. Então, é uma missão muito interessante, é muito legal, muito satisfatório fazer parte desse grupo. E eu digo que hoje o Pro Bono é a menina dos olhos do Matos Filho, né? Então, isso já começa com a nossa liderança, né? Com o Quiroga, com também a nossa líder de prática, que é a Flávia Regina, e todos aqueles que participam desse grupo. Nossa, muito legal, Ariane. Curioso que você traz uma abordagem completamente diferente, né, do que a gente já teve a oportunidade aqui de escutar no Jovem Tex, e isso para a gente é muito enriquecedor e importante, assim. A sua fala direta e especificamente aos mais jovens é super importante, essa questão de é, trazer melhor, explicar um pouco melhor os aspectos da capital do nosso país, mas trazendo, detalhando aqui, pedindo para você detalhar um ponto que eu achei muito interessante, já tinha visto no site do Matos Filho, olhando a síntese do seu currículo lá, sobre a fundação do grupo Elas Pedem Vista, né? Se você puder compartilhar conosco, assim, de onde veio a ideia, se era algo que você já pretendia há muito tempo e surgiu a oportunidade, há quanto tempo tem o grupo, e você comentava, né, da importância, né, talvez em primeiro lugar, antes mesmo das questões técnicas de gerir pessoas, né, advogado é conhecido como, e a frase é exatamente essa, um bicho vaidoso, né? Então, eu imagino a complexidade aqui são 1.500 pessoas no escritório, né? Você sendo sócia há 5 anos e, enfim, se puder contar um pouco melhor para a gente, assim, a criação desse grupo, Elas Pedem Vista, super importante, e também dentro desse contexto, falar se puder dar algum conselho, assim, para gerir pessoas, né? Você, eu acredito, né, que a sua proximidade com o, o- a política, né, o legislativo, o executivo, político necessariamente tem que saber lidar com pessoas, embora alguns a gente saiba que não sabe lidar muito bem, mas enfim, fazendo uma mescla aqui e é, estabelecendo objetivamente, falando do grupo, Elas Pedem Vista, do contexto de criação e há quanto tempo o grupo existe, e também as coisas boas que você apreende desse trato com a política. Bom, muito bom. Eu digo o seguinte, né? O primeiro momento em que houve despertar para esse tema, né, de gênero foi realmente dentro do escritório Matos Filho, a partir de uma provocação de uma sócia que é bastante veterana, né, dentro do nosso grupo, que é a Glaucia, né? A Glaucia, ela é uma pessoa que referência aqui para todos nós, não só na parte técnica e de gestão, aqui mais do que gestão de pessoas, mas gestão de prática, né? Ela foi gestora da nossa prática tributária durante muitos anos, hoje deixou esse cargo internamente, né? Compõe o comitê executivo, né? Que a gente tem um conselho aqui, nós somos 140 sócios, então existe um conselho que é tomador de decisão aqui, pelo menos das principais, né? Isso acaba sendo colocado no contexto da Assembleia de Sócios, né? De uma forma mais estruturada e discutida, né? Então, ela
ela faz parte, mas na época, né, nós fizemos ela começou a sugestão com rodas de conversa sobre o tema, né? Isso tem mais de 10 anos. Quando esse tipo de olhar, né, para essa discussão de gênero não existia como é hoje, né? Hoje eu faço parte aqui de uma série de grupos que olham para o tema, né? Presença da mulher no tributário, presença da mulher nos espaços de poder, presença, né, da mulher na academia, mas isso lá atrás era uma coisa que ainda a gente não sabia para onde ia, como fazer, como discutir. Então, a gente reunia mulheres, né, e eu lembro que o Dia da Mulher acabava sendo, né, o mote, então nós chamávamos algumas pessoas que, em alguma medida, eram destaque. Eu me lembro que nós recebemos há muitos anos a Marina Silva no escritório para falar sobre a trajetória dela, também recebemos, né, eu falei da ministra Luciana Losso, recebemos a ministra Elizabeth, que é a única mulher do Tribunal, do Superior Tribunal Militar, né, a cúpula do Tribunal Militar, ela fazia parte. Me lembro que na época ela estava com um caso, né, enfim, sobre uma questão bem sensível lá, eu tinha feito um artigo sobre o assunto. Então eu comecei ali a me aproximar de algumas pessoas que tinham interesse sobre esse tema, mas não existiam grupos, então eu ia falando um a um, né, uma a uma. E aí, de repente, e aí eu digo que é o seguinte, né, é muito importante que a gente acredite na aproximação e na lei da atração, né, porque num dado dia eu estava no Supremo Tribunal Federal e a então presidente, né, a pessoa que idealizou Elas Pedem Vista, ela me encontrou no corredor do tribunal e falou: "Ah, eu quero te fazer um convite." Pois não, né? Achei que era um evento. Falei: "Então, eu estou construindo, estou montando um grupo, não sabemos ainda qual vai ser o nome, mas é um grupo de mulheres que eu admiro e que eu acho que podem fazer a diferença na nossa realidade aqui de atuação junto aos poderes em Brasília, e eu gostaria de te chamar." E eu fiquei super, né, envarecida na ocasião, enfim, e aí reuni, teve a primeira reunião com todas, né, eram 11, e aí tudo tinha um simbolismo, né, nós criamos a nossa associação no dia 11 de agosto, com 11 mulheres. E hoje nós temos mais associadas que fazem parte, né, e na época o que nos reunia era justamente esse incômodo que elas viviam. Eu digo que eu acho que eu era a única que não tinha ali o sangue azul, porque elas têm parentes, né, que são ministros e tudo mais, e eu não tinha, né, essa característica, mas elas ficavam muito incomodadas, e ainda continuam muito incomodadas, porque os espaços, né, ali de discussão dos novos ministros eram ocupados preponderantemente por homens, e elas não eram consultadas, né? Ah, fulano é bom, não é? Elas não eram consultadas, elas ouviam, elas estavam ali presentes, mas elas não eram consultadas. Isso não mudou, né? Não mudou muito de lá para cá, isso tem 6 anos, tá? Que essa conversa aconteceu, mas a gente criou essa associação tem 5 anos. E aí, de lá para cá, é quando você se aproxima do problema, você vê que o problema é muito mais denso, né? Ele é muito mais profundo. Então, nós também incorporamos outras pautas, né, dentro da nossa articulação, e foi muito interessante porque cada uma das associadas fundadoras tem uma especialidade. Então, tem algumas que são especialistas em direito eleitoral, então atuam muito lá no TSE, atuam muito para políticos, né, defendem direitos dos políticos ali no contexto de eleições e tudo mais. Existem penalistas, então, que também lidam com questões específicas, e algumas dessas penalistas também, né, lidando ali com as mazelas, né, enfrentadas, né, dentro desse contexto patriarcal, enfim, né, de violência e tudo mais. Aí existem as constitucionalistas, eu sou a tributarista que estou ali, existe a especialista em direito de família. Então, nós reunimos ali pessoas com olhares diferentes, né, para toda a questão, e nós nos aproximamos muito de vários parlamentares dentro, né, do nosso universo, e essa aproximação ela foi muito rica, né? Porque esse ano, inclusive, nós pudemos participar
e aí fizemos uma primeira sustentação oral da associação, na discussão sobre licença paternidade, né, que o julgamento culminou, né, na decisão de que o Supremo Tribunal Federal precisa que o Legislativo precisa estabelecer uma lei em 18 meses, né, para tutelar esse direito. E o curioso é o seguinte, né, nós, enfim, no levantamento de informações, é que o salário maternidade ele é considerado como um benefício previdenciário, mas a licença paternidade não. Ela não é considerada um benefício, não entra dentro do universo de benefícios da Previdência. Então, esse tratamento, né, já demonstra aqui, em alguma medida, uma distância, né, da forma como o Estado enxerga a posição, né, de cada um dos genitores, né, em relação ao papel com o filho. Então, isso foi bem interessante, assim, participar desse processo. E eu acho que o que é mais rico disso, e aí falando um pouco, né, da interação com parlamentares, com atores políticos, com os que a gente chama aqui de stakeholders, né, que são profissionais e figuras relevantes no processo de tomada de decisão, é justamente essa flexibilidade que muitas vezes a gente tem que ter, né, quando a gente está defendendo. Eu vou muito ao Supremo defender interesses de contribuintes que não querem ser tributados por razões X e Y, e depois eu vou nesse mesmo stakeholder falar de uma outra agenda, que é essa agenda de equidade, de diversidade, e isso é muito interessante, né, porque você acaba entendendo, né, qual é o tipo de argumento que mais afeta e o que está na pauta de prioridade. Isso tudo é muito rico, né, tem muitas informações muito relevantes que você consegue organizar e traçar aqui um cenário e traçar tendências, e você se sente realmente um agente de transformação. Eu digo assim que a gente se empodera e fala, realmente, eu posso fazer algo, e esse algo que eu faça vai impactar a vida, às vezes de algumas pessoas, mas às vezes de milhares de pessoas, né? Então, esse potencial e reconhecer essa potência, esse efeito, né, de transformação é muito interessante, né? Você compreender qual é o seu poder nesse sentido, né? Qual é a força que você tem dentro de si para mudar o mundo, né? Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ter grandes missões, mas essa mudança ela pode acontecer nesses atos do cotidiano, né? Atos, né, de preparação, atos de articulação, né, de contemporização das informações. Então, o estudo é muito interessante, né? Essa dinâmica toda. Certamente a bola dentro do Elas Pedem Vista vai estar com a tributarista do grupo, né, Ariane? Porque com reforma tributária, eu acredito que a bola vai estar mais com você. Não, é verdade, até porque, né, nessa reforma tributária, dentre tantos os temas que foram apresentados, né, se serviço paga menos, tributa ou se não paga, se banco paga menos ou se não paga, se tem que pagar mais, tem que pagar menos, benefícios fiscais, né, vão ser eliminados, mas tem uma pauta que também chegou, que é justamente a pauta de tributação na perspectiva de gênero, né, porque hoje nós falamos muito sobre o Pink Tax, né? Ou seja, o que os produtos que são consumidos pelas mulheres são mais caros e são mais tributados. Então, tem o tema da tributação, por exemplo, do absorvente, mas não é só isso, né? Tem toda a gama, por exemplo, né? Nós falamos muito que maquiagem, né? A tributação da maquiagem é vista como um bem supérfluo, portanto, sobretributado. Mas por que é supérfluo, né? Então, por exemplo, você vai pegar uma aeromoça que precisa, né, usar maquiagem para trabalhar. Inclusive, faz parte do protocolo para ela se apresentar diariamente no trabalho e que ela esteja em linha com as diretrizes, né, de governança da empresa. Para ela, isso não é super. Eu digo que não é só para ela, estou pegando o exemplo dela, mas isso é algo que faz parte da identidade feminina, né? E também hoje homens, eu falava outro dia com a minha maquiadora,
ela disse que vários homens hoje têm usado maquiagem também, né, nesse processo de fotos, de participação em evento. Então, esse é um elemento que, não, que antes era visto, né, de uma forma supérflua, mas que hoje já começa a ser ressignificado, muito por essas discussões, né, que nós tivemos no contexto da reforma tributária, na perspectiva, né, de gênero. Foram apresentadas várias evidências, né, de que um boneco que é consumido pelo menino, ele é mais barato, é exatamente o mesmo boneco, né, quando ele tem lá a tiarinha, tem a tiarinha de princesa, que é o público feminino, ele é mais caro. Isso foi estampado ali no mesmo site, foi, né, levantado aí na hora, apresentado isso para os parlamentares. Isso um ponto, uma perspectiva que acaba ficando oculta, né? Eu mesma, quando eu comecei a me aproximar desse assunto, eu falei, bom, mas eu acho que isso, é claro que a gente tem uma série de iniquidades, né, de tratamento normativo no Brasil em relação a gênero, mas eu acho que tributário não é muito. Por que que eu achava isso? Porque não existe nenhuma diretriz ou uma norma específica que fale a tributação sobre os bens consumidos pela mulher vai ser maior. Não, mas é tudo oculto, né? E só a partir, né, da análise de impacto propriamente dito e das escolhas que são feitas é que a gente consegue perceber. Então, falando de reforma tributária, unindo tudo isso, né, tem essa agenda que também ela é bem relevante e que nós vamos ter uma alteração muito substancial, né, no consumo. E eu digo, eu até participei de um evento recentemente em Coimbra, e estava lá o deputado Pedro Paulo, que é uma das lideranças, né, dentro do contexto da reforma tributária. Eu falei, bom, nos próximos 2 anos, o Congresso praticamente vai ter que parar para fazer toda a legislação que precisa ser feita para viabilizar a reforma tributária. Então, essa discussão toda que nós estamos tendo desde 19 até 2023 é só para alterar a Constituição, que define vetores. A estrutura, de fato, que é o arcabouço normativo, para ver como é que vai funcionar, quem é que vai arrecadar, quanto que vai arrecadar, isso tudo ainda vai ser feito, né? Então, nós vamos trabalhar muito aí nos próximos 2 anos, né? Nós, tributaristas, vamos estar muito envolvidos, muito próximos ao Congresso, para poder deixar as coisas muito bem azeitadas. Então, é isso. Muito bom, Ariane. Alguns comentários super interessantes que você fez. Você falou sobre a Gláucia, inclusive, quem não acompanha os textos da Gláucia no LinkedIn está perdendo, porque realmente são super diferenciados e é um conteúdo que a gente não acha com tanta facilidade por aí. O olhar que ela tem para os negócios e para a carreira é um olhar focado nos resultados, mas também muito humano e muito peculiar. É uma pessoa que eu não conheço a Gláucia, mas vendo de longe e acompanhando os textos dela no LinkedIn, é uma pessoa que eu admiro bastante. E sobre esse olhar da tributação e gênero, eu lembro que eu tive algumas conversas com o Breno Vasconcelos na época que nós trabalhamos juntos durante alguns anos, na época da tributação do salário e maternidade. E eu li alguns estudos, ele trabalhou muito no escritório, ele trabalhou como amicus curiae, e tinha alguns estudos muito interessantes sobre como a tributação da mulher, como e o salário de maternidade reforçava isso, a tributação sobrecarregava as empresas e era uma espécie de um desestímulo à contratação de mulheres, né? Mas isso é algo, como você disse, que é velado, assim, não está visto pela população de que há uma carga tributária maior na contratação de mulheres, por exemplo. Então, e que o Supremo vem também, eu lembro, acho que foi o voto do Barroso na época, nesse caso, que o Supremo vem ficando sensível um pouco mais sensível ao argumento de gênero também, né? Que é, pode parecer abstrato, igualdade, etc. Muitas pessoas criticam até como atécnico, mas do meu ponto de vista, não. Assim, claro, é um tribunal, como você disse, que leva em consideração aspectos políticos, mas não necessariamente por isso é um tribunal atécnico ou um tribunal político.
eu vejo de uma forma muito parecida. Mas, dito isso e passando para, infelizmente, para as perguntas finais aqui no nosso podcast, a gente vai fazer uma pergunta que a gente sempre faz agora para você, que é uma pergunta que a gente gosta muito sobre a atuação do jovem, assim, o que é que você... A pergunta padrão seria o que é que o jovem precisa fazer para se diferenciar no mercado de trabalho, para aparecer no mercado de trabalho. A gente sabe que não só no direito, né, mas como é o nosso nicho aqui hoje, o mercado de trabalho é competitivo, é, temos muitos profissionais e como, como um jovem você sente que como ele deve agir para se diferenciar quando chega um estagiário, um advogado júnior no escritório, ou pessoas que você convive em outros ambientes da sua vida, o que você diria para um jovem, ou quais conselhos você daria, ou quais características que às vezes o jovem tem que você nota que podem ajudá-lo ao longo da trajetória? Legal. Bom, eu digo que basicamente o jovem ele precisa ter modéstia e ele precisa ter muita vontade de aprender, né? E aí vou começar pelo último, né? Essa vontade de aprender, essa vontade de se transformar, ela é muito visível no exemplo, né? Quando se diz o seguinte, você para fazer uma pessoa se tornar velejadora, né, você pode dar a ela o iate, você pode dar a ela o curso, você pode dar a ela o grupo que vai acompanhá-la, né, dentro do barco, você pode dar a ela o mapa, mas se ela não quiser, né, desatracar o barco, ela não vai velejar. Então, eu digo isso assim, eu vejo que é uma característica que vejam que não tem nada de técnico, né? Tem a ver com vontade, tem a ver com coragem, tem a ver com entusiasmo e tem a ver com vontade. Então, você precisa querer aquele trabalho, né? Se você não quiser, você pode estar no melhor lugar do mundo, vai ser um fardo para você. Então, ter certeza, né, do que você quer, e você só vai ter certeza daquilo que você quer se você se conhecer, né? E eu digo que uma das grandes missões, eu acho que de cada ser humano, é se conhecer e se curar, né? A gente tem aí todas as nossas, né, experiências, que às vezes são desagradáveis, outras agradáveis, mas aquelas desagradáveis a gente tem maior dificuldade de lidar com elas, todos nós, né? Todos nós seres humanos. E que você precisa querer se transformar, né? A partir daquelas experiências, às vezes, que não são as melhores, você extrair experimento, extrair conhecimento daquelas experiências e fazer melhor na próxima vez. Então, realmente tem essa virtude que me parece ser uma das principais, né? Eu vejo que todas as pessoas que realmente querem, elas compreendem o erro, elas enxergam o erro como uma oportunidade de desenvolvimento, elas se preparam, elas conversam, elas dialogam, elas perguntam para o meio em que elas estão inseridas, né, qual o papel que ela está desenvolvendo, porque isso também é super importante, né, as dimensões, né, do nosso eu dentro de cada uma das caixas, né, seja o eu individual, seja o eu em grupo, né, como que as pessoas te enxergam, essa questão, né, do feedback, a gente fala muito hoje sobre isso, né, você ter a consciência, né, de como é que você está interagindo dentro do grupo. E isso, para mim, dentro do Marcos Filho, foi sempre muito importante, né? Não é só para mim, para todos nós, para sobrevivermos dentro do universo de mais de 1.000 pessoas, você tem que saber, né? Tá sempre se perguntando, se questionando como é que você está dentro do grupo, né? Porque você é o grupo, você faz parte do grupo, você é fundamental dentro do grupo. E aí, quando passando para o outro, é o bom senso e a modéstia, né? Porque também não adianta nada eu querer transformar o mundo e estar tocando fora da orquestra, né? Eu preciso entender como é que a banda toca, né? Como é que é o ritmo daquela banda, para, inclusive, você promover transformações dentro daquele universo, né? Então, você precisa ter atenção, você precisa ter a percepção,
de como é que as pessoas trabalham em cada um, né, cada escritório, cada local em que você vai exercer a tua profissão, a tua atividade, você primeiro precisa compreender quais são as regras daquele lugar, né? Quais são as dinâmicas, qual é a cultura. E cada um tem as suas peculiaridades, né? Cada grupo tem as suas peculiaridades. Isso quer dizer que você não pode transformar? Não. Isso quer dizer que você precisa compreender para, inclusive, na hora de fazer a transformação, você fazer a partir da realidade que está estabelecida, né? Então, esse bom senso, essa modéstia, fazem parte do profissional, né? Eu me lembro que duas ocasiões, né, bem interessantes que marcam cada uma dessas habilidades, né? Veja que eu não estou falando aqui de desenvolvimento técnico em nenhum momento, tá? Porque eu acho que desenvolvimento técnico é o mais fácil, né? Se você quiser e se você tiver modéstia, você vai saber qual é o contexto da linguagem daquele tema e o que que você tem que fazer, né, para estabelecer um estudo sobre aquele assunto. E aí você tem que ter disposição para estudar aquele assunto e poder apresentar um trabalho a contento. Mas, né, voltando aos dois exemplos, né, eu lembro que tinha um advogado, né, numa dada oportunidade, que falou, mas eu quero fazer a sustentação oral do caso. Ele era um advogado recém-formado, enfim, e não tinha ainda a bagagem para fazer sustentação oral naquele caso. Eu falei, olha, por que que você quer fazer assim? É legal você querer fazer, mas me explica um pouco mais, né? Ah, porque eu que fiz o memorial, eu já entendi tudo, acho que não tem ninguém mais que saiba mais do que eu desse caso, porque eu estudei tudo. Não, provavelmente, né? Eu tenho certeza que você estudou muito, mas para uma sustentação oral desta envergadura, a gente vai precisar das habilidades X, Y, Z, você pode ser questionado sobre um tema que você ainda não viu, né? Você pegou a pontinha do iceberg. Então, eu me lembro que eu falei para ele, olha, bacana que você quer, mas vamos entender um pouquinho aqui a tua posição dentro desse universo? E aí não era ele a pessoa para fazer, uma outra pessoa que era um pouco mais experiente. E ele depois compreendeu e se reposicionou dentro da estratégia. E aí teve um outro, né, que era para ele desenvolver, enfim, um assunto, uma consulta, fazer um parecer. E aí tudo foi dado para ele, ó, você vai, pesquisa aqui esse livro, você já teve essa solução de consulta da Receita, depois mudou para essa e tal. E mesmo assim ele não conseguiu, porque ele falou, eu não gosto desse tema, não gosto desse assunto, não quero fazer esse assunto. Ele era uma pessoa que tinha uma boa escrita, uma boa narrativa, tinha ali as pessoas para ajudá-lo, né, a pesquisar, a colocar o trabalho de pé, isso a gente, né, faz os trabalhos aqui sempre, nunca é uma única pessoa que desenvolve, sempre, no mínimo duas, né, para ter a dialética, a conversa, a construção. Então, essas duas habilidades, que elas são as mais raras e as mais difíceis de serem lapidadas. E ao mesmo tempo, elas são simples, né? São simples porque nós convivemos com ela desde a infância. Desde a infância, nós somos aqui ensinados a, olha, faz isso, olha, compreende, você tem que, aqui você não pode pular tanto, né? Que ninguém pula dessa altura. Você fica, né? A criança, ela é orientada a se enquadrar dentro, né, desse universo aqui de que a gente chama de sociedade, né? Ao mesmo tempo, vejam que até elas são até um pouco aparentemente antagônicas, né? Porque mesmo você tem que se enquadrar, mas é para você ter o poder transformador. Então, acho que a dosagem das duas coisas é o grande diferencial, é o grande vetor aqui para um profissional se desenvolver. Muito, muito bacana. Eu recentemente comprei e está na fila aqui para ler uma das biografias da Angela Merkel, né? E aí eu já dei uma biscoitada no livro e vi que ela, durante um tempo, foi mochileira, né? Então é estranho você ver uma das mulheres mais poderosas da história tendo sido mochileira. E, enfim, falando de coragem, né? Especificamente, tenho certeza que as experiências que ela teve nessa aventura certamente serviram para depois a estadista famosa, muito competente, desempenhar melhor suas funções. Mas, enfim, infelizmente a gente está chegando ao final, o bate-papo está excelente, tanto é que o tempo passou bem rápido.
E a última pergunta é, saindo um pouco da vida profissional e indo um pouquinho para a vida pessoal, se você puder compartilhar conosco assim, o que que a Ariane gosta de fazer nos tempos livres. Não sei se joga um beach tênis com a Diana, que eu sei que a Diana joga, e escutei falar que é bem competitiva. E, enfim, mas conta um pouco para a gente assim, o que que tem de bacana para fazer em Brasília. Há essa falsa fama, né? Eu só fui a Brasília uma vez, mas há essa falsa fama de que Brasília não tem nada para fazer, porque as pessoas se preocupam muito só com o trabalho. E aí os cariocas ainda brincam falando que não tem praia, então não tem nada para fazer. Mas enfim, Ariane, conta um pouco para a gente assim, o que que você gosta de fazer quando está um pouco off do trabalho, não em pensamento, porque é impossível estar off de trabalho no pensamento, mas ali fisicamente, digamos assim. Enfim. Bacana. Brasília não tem mar, mas a gente diz que a gente tem o lago, né? O Lago Paranoá, que é cheio de surpresas. Então, sai o jacaré, tem as pacas, enfim, é bem divertido o nosso Lago Paranoá aqui. Bom, eu particularmente gosto, nos momentos livres, de fazer atividade física. Não faço beach tênis, igual a Diana, ela tem mais habilidade do que eu. Eu fico só na musculação mesmo, ainda sob orientação. Então, isso é uma coisa que essa parte do equilíbrio, né, é também bem interessante para mim, eu gosto bastante. Tenho recentemente buscado, recentemente, menos de um ano, meditação, né, fazer essas pausas mentais e espirituais também. Então, eu tenho me dedicado a isso. Como minha mãe tem essa pousada em Perinópolis, né, depois que ela se aposentou da política, ela construiu uma pousada em Perinópolis, e é uma pousada que fica no morro, enfim, então é um lugar muito bucólico, muito bonito. Então, às vezes eu vou para lá e passeio, enfim, faço algumas trilhas. Eu andava a cavalo também, recentemente eu parei, tive um pequeno acidente, e aí, enfim, deu uma recuada, mas eu gosto muito, né, de animais, gosto de perceber os animais, como você falou, né, da biografia da Ângela, certamente, minha mãe também se chama Ângela. Eu vou ler essa biografia, gostei, eu não sabia que ela não tinha visto ainda a publicação, vi que ela ia fazer, mas não tinha visto ainda. Vou tentar usar o meu tempo aqui de janeiro para isso. Mas certamente esse contato com a natureza nos ensina muito, né, sobre o potencial humano, né? Então, se a gente, isso tem me chamado muita atenção, né, quanto que nós, seres humanos, usamos a nossa capacidade. E a gente entra numa frequência diária né, de uma rotina, e às vezes nós dedicamos pouco tempo para pensar, bom, será que eu devo estar aqui mesmo? O que será que eu posso fazer diferente? E ter a leitura dessas experiências, né, de biografias, é muito interessante. Então, essa ser mochileira, né, se colocar, né, dentro do universo que não é sair da zona de conforto, né? Então, eu gosto de sair da zona de conforto com segurança. Eu vou ali, né, nas caminhadas, gosto de olhar lugares diferentes, gosto de pensar em negócios diferentes, então eu gosto muito de conversar com gente que não é da minha área para ver o que está sendo desenvolvido, né, na área de tecnologia, na área de produtos aqui, como é que o consumo está se desenvolvendo. Isso eu acho muito interessante, compreender a dinâmica do comportamento humano. Então, eu particularmente gasto meu tempo assim, e tenho dois filhos, né, uma bebê de 2 anos e 10 meses e um menino de 21 anos. Então, cada um com a sua, com a sua demanda, mas, enfim, essa é um pouquinho aqui do que eu gosto de fazer e de desenvolver fora do trabalho. Quebrando, desculpe, Tia, quebrando o padrão aqui, o roteiro, brevemente, me desculpe por isso, mas é uma é, é completamente curiosidade, mas é porque é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que a mãe era auditora fiscal. E eu quero saber se já teve alguma discussão com a senhora Ângela. E,
E já tiveram várias discussões. Ah, a minha sogra é doutora da Receita Federal também. Mas, Ah, é? sogra é quase mãe, né? Mas se eu brigar demais com a minha sogra, não tem condição. Então é melhor. A gente até, acho que é a Diana, inclusive, que é casada com o PFN, só que aqui, É, marido e mulher não tem o argumento impositivo de ter aquela história famosa de que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal conversava com seu filho, advogado, e diante da ausência e o fim dos argumentos, ele falou: a diferença da minha opinião e a sua é que a minha transitava em julgado. E aí, mas enfim, a marido e mulher não tem como dar esse argumento, mas mãe e filha talvez tenha, né? não, com certeza. Mas a minha mãe gosta muito, assim, né, dessas conversas. Ela é pisciana, então ela gosta muito de ir à noite, ver a lua, e aí começa um assunto, e aí qualquer assunto. E ela é historiadora, então ela é uma historiadora que foi para a carreira de auditora, e meu pai faleceu, mas ele era engenheiro, e ela acabou fazendo esse concurso por provocação dele, né? E ele falou, ela falou, bom, se você me ensinar matemática, eu faço. E aí ele ensinou e deu certo, né? Ela passou nesse concurso. E ela usa, né, então, o conhecimento da história com o dia a dia que ela presenciou, e hoje ela lida com hotel, enfim, tem hotel lá também em Pirinópolis, então é um mix aqui de várias atividades, e é bem interessante aqui sempre os embates. Muito bacana. Bom, infelizmente a gente chegou ao final e foi como eu falei anteriormente, um bate-papo super gostoso, proveitoso, falas muito importantes aqui, de uma perspectiva completamente diferente e super interessante. Então, agradecer muito a Ariane pela disponibilização do seu tempo, sua vida absolutamente corrida, que a gente já pôde perceber. E, enfim, vou passar a palavra para o Tiago para fazer as considerações finais. E, enfim, muito obrigado. Obrigado, Ariane. A gente sabe que seu tempo é super corrido. Talvez agora um pouquinho menos com esse recesso do judiciário, mas ainda assim é uma rotina super puxada, então você ter reservado um tempo para a gente é algo que nos honra muito. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou, porque foi um bate-papo super bacana, super diferente do padrão que a gente vê aqui. Muitas reflexões importantes, assim, além da sua atuação brilhante como advogada tributarista e sócia de um escritório que a gente admira muito, ou sobre questões de gênero, questões de advocacia pro bono, terceiro setor, que a gente fala pouco aqui, deveria inclusive falar mais, né? E que são realmente muito importantes. Super obrigado, foi um prazer te conhecer virtualmente. Quando estiver em Brasília, vamos um café. Com certeza, vocês dois estão convidados aqui a conhecer o escritório em Brasília, minha vida. Muito obrigada, viu, pela participação aqui, pelo convite. A gente aguarda aqui, eu sempre cumpro esse papel indelicado, mas a gente aguarda o envio da sua publicação, da sua tese. E quando o Tiago sempre tem essa mesma reação, mas o carioca já tem um pouco de fama de ser abusado, né? Então eu sempre cumpro esse papel, mas é por uma causa nobre. Ele faz essa cara, mas quando o livro chega com a dedicatória, ele fica super feliz. Então a gente aguarda o envio para o Jovem Tex. Lógico, com certeza. Tchau, tchau, Meu Deus, pessoal. Ariane, Muito desculpa por obrigado. ele. Abraço, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boas festas para vocês. Tchau, tchau.